Bom, agora a gente vai ter uma apresentação de um conceito, que é o conceito de fora, que tem muita relação com o que nós discutimos na etapa anterior. E para apresentar essa questão, o pesquisador que fará isso é o Gabriel, que é mestre pelo programa de literatura e crítica literária. Então, Gabriel, com a palavra. Bom, o Maurice Blanchot, ele define a experiência poética como um ponto no qual a linguagem vai se realizar à medida em que ela vai desaparecer. Essa constatação que ele faz no ensaio A Experiência de Mallarmé, publicado no Espaço Literário, ela é muito representativa, né, do pensamento que o Blanchot desenvolve para entender a literatura, para além de um modelo representativo aristotélico, né? Para ele, a literatura ela traz como marca um grande paradoxo, que é o fato dela só ser realizável a partir da sua irrealização. Ele escreve que o literário ele só se faz possível ao tornar presente aquilo que não poderia estar presente, né? Fazendo dessa presença uma não presença. Desse modo, Blanchot ele questiona a possibilidade que a palavra literária tem de representar ou até mesmo de traduzir o mundo, o real, né? Rompendo com a ideia de que o espaço literário, a ficção, do modo geral, né, ela funcionaria como um espelho no qual o real é refletido. Eu vejo nessas considerações introdutórias um possível caminho para compreender esse conceito que é o fora e que é uma noção basilar do pensamento do Blanchot e que, por sua vez, vai ecoar em outras áreas do conhecimento, né, na filosofia e até mesmo na psicanálise. Primeiramente, cabe abrir um parêntese aqui para explicar brevemente, né, os impasses da tradução desse conceito. O fora, ele não está aqui como um termo criado para se opor a um dentro. Na verdade, toda a concepção foi feita para se distanciar de dualismos e de binômios. Na verdade, toda a concepção, o que ocorre aqui, na verdade, é um problema quanto à tradução do termo dehors, da língua francesa para a língua portuguesa, né? A gente vê isso no fato de que não tem um consenso dos tradutores, já que muitos traduziram como de fora, com hífen, hífen fora, de fora, ou até mesmo como o lado de fora. Eu decidi aqui trabalhar nessa apresentação com a grafia utilizada pela pesquisadora Tatiana Salem-Levy, pesquisadora e escritora, e pelo pesquisador também, o Peter Paul Pelbert, sendo que ele explica no livro Da Clausura do Fora e ao Fora da Clausura, ter escolhido traduzir essa palavra francesa por fora por razões pragmáticas, teóricas e fonéticas, mas principalmente pelo fato de que o fora, a palavra fora, ela permite tanto uma ideia de proveniência quanto uma ideia de destinação no sentido de um movimento em direção ao exterior, e que é muito presente no pensamento do Blanchot, do Foucault e do Deleuze, né, que trabalham esse conceito. Já do ponto de vista conceitual, nas palavras da pesquisadora Tatiana Levy, o fora ele é menos um conceito que possa ser delimitado e conhecido, né, do que uma função, uma prática que envolve um questionamento, né, radical do fazer literário. Ele pode ser entendido, então, como um problema ontológico da literatura que vai questionar o seu próprio estatuto ontológico, né? Enquanto conceito-função, ele não surge de um único problema, né? Mas de uma encruzilhada de problemas aos quais ele se alia, né, a outros conceitos coexistentes. Pensado inicialmente por Blanchot, o fora ele foi posteriormente revisitado por Michel Foucault e retomado por Gilles Deleuze, né? Assim, a gente pode dizer que essa noção ela vai se dilatar de dois modos, né? Temporal e conceitualmente. Em primeiro lugar, né, pelo fato de não ter sido pesquisada de modo simultâneo pelos três pensadores, né? Ainda que estes tenham sido contemporâneos entre si, né? E existe um intervalo de anos entre a criação do conceito, né, e as investigações que vão se desdobrar no Foucault e no Deleuze, né? Em segundo, né, por ter sido compreendido sob diferentes aparatos crítico-teóricos. Se por um lado Blanchot entende o fora, né, como a marca de uma crise representativa ficcional, o Foucault ele vai revisitar esse conceito a partir da sua ideia de dessubjetivação. Para ele, o que vai ocorrer é o apagamento de um sujeito na escrita e o surgimento de um ser da linguagem. Algo que ele vai explicar muito bem nas palavras e as coisas. Para o Foucault, a noção de homem ela se enfraquece, né, no séculos XIX para o século XX, de modo que isso vai se refletir na literatura a partir do desaparecimento de um eu que fala no literário, né?
Esse desaparecimento, ele tem a ver com a noção de autoria. O autor, e aqui tem uma relação muito direta, né, com uma relação de contiguidade, né, com o conceito de morte do autor em Roland Barthes, ele vai perder o seu estatuto e para se tornar apenas uma função do texto. O Foucault vê o autor como uma função do texto, não como o ponto principal dele, né? De acordo com Foucault, a ideia de autoria nas artes é algo relativamente recente, porque ela vai ganhar força a partir do século XVII, né? Como um dispositivo de controle do discurso. Portanto, pensar a literatura pelo seu fora, em Foucault, significa romper com uma visão humanista, né, da arte, que é pautada em uma vontade de verdade daquilo que está escrito, né? Trata-se ainda, né, de romper com a ideia de que a obra ela vai ser uma expressão direta da vida, da biografia, do autor. Com isso, Foucault ele entende o fora como algo exterior de toda e qualquer subjetividade. Para ele, a linguagem literária ela não é falada por ninguém e o pronome eu ele não vai passar de um vínculo gramatical do texto. De modo geral, né, o fora ele aparece em Foucault, né, com essa possibilidade de sair dos limites do saber e também do poder. São dois temas muito presentes na literatura dele. Por sua vez, o Deleuze ele vai entender o fora e a sua experiência na literatura e nas artes, de modo geral, a partir de alguns conceitos também muito caros a ele, que é a diferença, o devir, a virtualidade e, sobretudo, o plano da imanência. Para ele, o plano da imanência ele é o nível mais fundamental da realidade. É o plano no qual os pensamentos, né, as potencialidades, né, os problemas e os conceitos que vão ser criados, né, para resolver esses problemas, eles vão coexistir. Trata-se de um espaço conceitual, né, ou ontológico, em que não tem mais uma distinção clara entre o que é sujeito e o que é objeto, né? Esse plano, que é pensado por Deleuze, né, o plano da imanência, ele se opõe à ideia de transcendência, né, ou à ideia de que existe algo para além ou acima da realidade, né, separado da experiência humana. Então, o plano da imanência, de certa forma, ele faz parte da nossa experiência com o mundo, a forma que nós fazemos o mundo. A imanência, ela, por outro lado, ela sugere, né, que tudo o que é relevante para a experiência humana, ela está contida dentro desse mundo imanente, ou seja, dentro da nossa realidade perceptível e compreensível. Além do mais, né, o plano da imanência ele é rizomático, né, ele vai se associar a outro conceito dele, que é dele e do Guattari, né, que é o rizoma, né, ou seja, é um plano que não tem hierarquia, não é estratificado, né, é um espaço de potência, um espaço de devir também, né, onde o pensamento, né, e o ser, eles vão se misturar num campo de multiplicidades. O Deleuze acredita principalmente, né, que pensar a partir do plano da imanência é fundamental para que se possa escapar das limitações, né, de um pensamento cartesiano, de um pensamento dualista e hierárquico, né, apontando aqui para essa noção do fora feita por Blanchot, né? Então, experimentar o fora ou o plano da imanência, uma vez que os dois parecem fazer referência a um único conceito, pelo menos na minha visão, equivale a experimentar a realidade de um virtual, né? Para o Deleuze, o virtual ele não vai se opor necessariamente ao que a gente entende como real, como o falso vai se opor ao verdadeiro, né? O virtual, para ele, é uma dimensão de potencialidade que está presente no real. Enquanto que o atual ele faz referência ao que é concreto, né, específico, manifesto, o virtual ele vai se referir ao potencial, ao latente, ao devir. Além do mais, né, o virtual ele é não representacional para o Deleuze. O Deleuze ele critica muito a ideia de que o pensamento é apenas uma representação do mundo. Em vez disso, ele argumenta que o pensamento ele é uma relação direta com esse virtual, com essa possibilidade de ser, né? Ou seja, uma experiência que não vai se limitar à representação dos objetos existentes, né? Mas que engaja o pensamento com as possibilidades desse virtual. Com isso, Deleuze ele questiona, né, resumindo, né, de modo geral, os sistemas cartesianos e hierárquicos, né, que ele vai chamar de sistemas arborescentes. O fora, então, para ele é uma nova maneira de pensar, né? É um pensar que vai abalar o senso comum e que vai fazer com que a gente questione, né, o dado a realidade que nos é dada, né? Levando em conta, né, essas diferentes abordagens que o conceito recebeu, a gente só é possível estudá-lo justamente pela sua multiplicidade, né, e pela sua errância. A Tatiana Levy, ela faz uma leitura transversal, né, do fora de Blanchot a Deleuze, passando ainda pelo Foucault, né? E ela vai concluir, né, que essa noção ela é de fato vaga, mas não no sentido de algo vazio ou esvaziado de significado, né? Ela é vaga porque ela vagueia.
e ela não se deixa fixar, ela não se permitiu fixar ao longo dos anos. É um pensamento nômade, como Deleuze chama. Embora as análises do Blanchot, do Foucault e do Deleuze, elas trabalhem fora a partir de linhas críticas diferentes, né, ainda que semelhantes, né, elas possuem uma base conceitual comum. E as análises elas vão convergir, né, no momento em que elas apontam para o fato de que o fora ele antes de mais nada, um questionamento da realidade e da possibilidade da sua representação. Nas leituras, né, feitas sobre esse conceito, nos três, o fora ele aparece apresentado, né, como um pensamento em fuga, que vai romper, né, com algumas verdades que já são cristalizadas em cada época histórica. O fora, a Tatiana Levy escreve, como experiência estética, ele vai se fundar sobretudo no estremecimento do cogito cartesiano. Então podemos dizer que, além da experiência estética, o fora ele tem uma dimensão ética, que aparece no fato de que Blanchot, Foucault e Deleuze, eles começam a buscar na arte a possibilidade de outra forma de experiência que não se baseie mais no domínio da representação, mas no domínio do sensível. E é sobre esse plano, né, sobre a experiência estética e ética do fora, a sua relação, né, com uma possível crise representativa no literário e no ficcional, que eu pretendo me ater com mais atenção daqui em diante, né, até mesmo pelo fato de que não há tempo suficiente para percorrer todas essas derivas, né, que esse conceito provoca. O que eu pretendo aqui é compreender, né, em que medida que uma crise representativa do fictício leva à experiência de um fora literário. Bom, do ponto de vista historiográfico, o fora ele pode ser compreendido como uma resposta a algumas mudanças paradigmáticas que aconteceram nas artes no início do século XX. Esse período ele é marcado por um processo de desrealização das artes, fazendo com que o modelo ficcional clássico, né, o qual até então repetia, né, os princípios da estrutura representativa aristotélica, ele seja deformado. Assim, alguns componentes básicos da ação ficcional e do romance do século XIX, por exemplo, né, como tempo, espaço, personagens, eles vão ser questionados. O Anatol Rosenfeld, ele fala que as narrativas modernas são caracterizadas pela pulverização desses elementos que eram antes considerados imprescindíveis. Esse movimento, né, disruptivo, ele vai dizer, né, que está intensivamente ligado ao zeitgeist da virada do século XIX para o século XX, que foi marcado por uma violenta transição de valores culturais, né, socioeconômicos e por uma revolução técnica da produção artística. O mundo, então, ele já não pode mais ser explicado, né, com a certeza cartesiana. Os objetos da arte, eles perdem a sua aura e eles passam a se inserir num modelo industrial de produção cultural que até então não tinha sido visualizado, até então inédito. É necessário, portanto, segundo o Anatol Rosenfeld, criar adaptações estéticas capazes de incorporar o estado de fluxo e insegurança dentro da própria estrutura da obra. O literário ele vai passar a chamar para si essa impermanência das coisas, né, do tempo, do espaço, seja na sua forma, seja no seu conteúdo. As obras que vão surgir desse movimento de desrealização, elas subvertem ideias propostas por Aristóteles na Poética, cujo modelo ficcional é baseado na coesão interna e na causalidade de eventos que vão gerar um efeito de verossimilhança, né, na obra, né? O que causa, né, o efeito de, como que é? Pavor e compaixão no espectador, né? É, eu, a gente vê isso, né? E esses são exemplos dados por Blanchot, né, na utilização do fluxo de consciência, bastante referido a Joyce, especialmente o Joyce do período do Finnegan's Wake e do Ulisses. Também na criação de múltiplos focos narrativos, né, como é o caso da Virginia Woolf, como ela faz nas ondas, acho que as ondas, se não me engano, cada parágrafo traz a perspectiva de um personagem diferente. Também na plasticidade que a memória e o tempo vão adquirir, né, em Proust. E eu acho que esse aqui é um caso extremo, né, um caso muito pertinente para explicar como fora ele se manifesta, que é a literatura do Samuel Beckett. No Samuel Beckett a gente tem um total e completo desmantelo, né, do narrador, que ele vai se transformar numa voz que fala. A gente pega, por exemplo, a trilogia do pós-guerra dele, que tem o Malone Morre, Molloy e o Inominável. O Inominável é simplesmente uma fala que não ininterrupta. A gente não sabe exatamente sobre o que ele fala, mas ele fala. No Malone Morre, o personagem chega a mudar de nome, né? No Molloy já tem uma mudança ali também de perspectiva. Ou seja, os romances eles as narrativas passam a refletir, não refletir, né? A trazer essa impermanência, né, revelada pela desrealização.
A desrealização ficcional que abala esse modelo clássico representativo, ela pode ser lida então como um sintoma do que o Jacques Rancière chama de revolução moderna da ficção. Essa revolução, segundo Rancière, ela inverte a racionalidade proposta por Aristóteles em duas frentes, né, nas ciências sociais e no literário. No segundo caso, que é o ponto que nos interessa, a literatura, ela vai passar a se colocar fora de um modelo representativo clássico e vai provocar o que o Rancière chama, né, de uma implosão da mimese, né, ou mimesis, que é o conceito nuclear de toda a poética. Neste que foi, né, um dos primeiros tratados ocidentais, né, do fazer poético, é, o Aristóteles ele faz uma racionalização, né, da criação ficcional, né, da criação do que seria a grande tragédia, né, o grande poema épico. Ele faz uma racionalização e coloca regras, né, de como fazer isso, né, de como atingir um manual, né, a gente pode ver dessa forma, né. Com isso, a mimese ela pode ser entendida nas palavras do Rancière, né, como uma parte integrante do nosso mundo, né, e da nossa maneira de fazer o mundo, né. Ela é a primeira grande forma de racionalização da ação humana. É, Na sua análise da mimese, o Rancière ele vai além ao afirmar que ela não é um procedimento artístico, né, mas um regime de visibilidade das artes, que constrói não apenas um regime estético, mas também ético, né, político das artes. Ele escreve que esse modelo de racionalização do fazer ficcional ele vai se tornar político ao passo que decide quem que faz parte desse jogo da ficção. Ele escreve que a poética ela diz respeito, ela trabalha com uma ínfima parcela dos homens e das atividades humanas, né, fazendo referência apenas a uma elite aristocrática. No capítulo 15 da Poética, o Aristóteles é impressionante. Como isso é bem expressivo do que o Rancière está falando. Ele coloca que há um bom caráter para cada gênero de personagem. Com efeito, há um bom caráter de mulher e um de escravo. Ainda que desses, talvez o primeiro pertença a uma classe inferior e o segundo a uma classe totalmente abjeta. E ele conclui um pouco mais adiante que então seria inconveniente atribuir coragem ou espírito destemido a uma mulher, né, para criar o efeito de verossimilhança no ficcional. Então, a racionalidade ficcional aristotélica, ela é, num vocabulário deleuziano, né, arborescente, ela é autoritária, ela é hierárquica e ela é, sobretudo, excludente. Então, subverter essa ordem se torna um dever ético para os artistas da época. Toda a vida, né, para o Rancière, ela se torna digna de entrar no ficcional, né? Toda a vida é, para o Rancière, ela é capaz de se separar de si própria, de colocar fora de si mesma para ser ficcionalizada, né? Ele escreve que a ficção moderna, ela se baseia no direito de todas e de todos ficcionalizarem sua própria vida. Então, a revolução moderna da ficção, ela rompe uma suposta barreira que deixava, de acordo com Rancière, sem história as vidas dos homens e mulheres do cotidiano, fazendo com que cada vida passasse a ser objeto digno de ficção. Novos gêneros de personagens vão ganhar vozes, assim. E o que faz com que o Rancière ele escreva, né, na Partilha do Sensível, que a revolução estética, ela é a glória do qualquer um. A vida material, que era até então ignorada pela racionalidade aristotélica, ela passa a se tornar um objeto da ficção. É a partir desse plano que a gente pode contextualizar de onde que vem essa ideia do pensamento do fora segundo Blanchot. Esse conceito, a princípio, ele aparece como um guarda-chuva dentro do qual vão ter outros conceitos dele sendo trabalhados também, né, como é o caso do deserto, da noite, o imediato, o neutro. Todos são, em certa medida, usados como dispositivos para pensar a literatura a partir de um espaço fora de um modelo representativo cristalizado, né? Fora de estruturas tradicionais. Portanto, não se trata mais de pensar o que a literatura é e qual a sua essência, por isso que ela questiona seu próprio estatuto ontológico, né, o fora. Não se trata mais de sumarizar regras, né, e princípios do fazer ficcional, né, e usar esses princípios como um decalque, né, você pegar esses princípios e colar em absolutamente todas as outras obras e aplicar isso a elas, né. O que, o que ele propõe agora com isso, e que o Foucault e o Deleuze vão desdobrar, é estudar a literatura a partir da sua potencialidade, a partir do que ela pode ou não pode fazer, não do que ela é, né, dos sentidos e dos não sentidos que ela pode tomar. Se não é a realidade que está sendo representada no ficcional, então o que passa a ser representado no ficcional, né?
A Tatiana Salem-Levy, ela escreve que a linguagem da ficção, ela coloca o leitor justamente em contato com a irrealidade da obra. De modo que é por isso que a palavra literária, em vez de representar o mundo, né, ela apresenta o que o Blanchot vai denominar de o outro de todos os mundos. Como consequência da revolução estética ficcional, o literário ele já não é mais visto, né, ou tenta fazer com que ele não seja mais visto como representação do mundo, mas como um negativo desse mundo. O literário, ele não é mais visto como o espelho do real. E aqui tem uma citação do Bertolt Brecht que vem perfeitamente de encontro com esse raciocínio, né? De que se a arte reflete a vida, ela o faz com lentes especiais. Essa constatação, ela ressoa em Blanchot à medida que ele afirma que a literatura não deve ser entendida como uma explicação, como uma tradução ou como uma referência ao real. Por outro lado, ela é a possibilidade de experiência, né, de um espaço desdobrado no e a partir do real. Trata-se de um espaço que se desdobra do mundo e que nesse desdobramento coloca-se fora de si. Pensar a literatura a partir do seu fora é uma maneira de problematizar essa falsa dicotomia, né, entre o real e o ficcional. Compreender o porquê a literatura provoca uma experiência do real, mesmo que não seja, é uma das principais preocupações do pensamento do Blanchot. Para ele, o espaço literário vai ser feito por meio de uma modulação do que ele chama de palavra bruta, ou corriqueira, cotidiana, que faz ela recuperar uma espessura própria, e se torna uma palavra essencial. Ele escreve no espaço literário que a fala no estado bruto, ela se relaciona com a realidade das coisas, né? Narrar, ensinar e até descrever dá-nos as coisas na própria presença delas, né? Representa-as. A fala essencial distancia-as, faz com que elas desapareçam. Ela é sempre alusiva, sugestiva, evocativa. Desse modo, a palavra bruta, a qual ele faz referência, né, ela pode ser associada com a palavra do dia a dia, que nos coloca em relação com os objetos do mundo, que nos dá uma ilusão de familiaridade em relação a esses objetos, né? Dá uma ilusão de que o mundo é um lugar familiar. Por outro lado, a palavra essencial, que está num estado poético, ela é caracterizada, o Peter Paul Pelber escreve, né, pela perda de uma função designativa ou expressiva. Elas não vão mais remeter às coisas, nem vai expressar mais sentimentos, né? Elas passam a ter uma finalidade em si mesmas. E aqui a gente vê a desautomatização, né, do Shklovsky também, né, o estranhamento, né, a palavra colocada, tirada do automático do dia a dia, né, do cotidiano. A palavra poética literária, ela é aquela que fala para si própria, que é dessubjetivada, segundo Foucault, que é virtualidade e atualidade, né, que traz esse plano da imanência do Deleuze. Em linhas gerais, né, a linguagem bruta, ela quer nos dar as coisas concretas, mas a palavra essencial, a linguagem literária, ela cria um mundo de coisas concretas, né? E exatamente por isso ela não remete a algo exterior a ela. Para o Blanchot, ao passo que o mundo não aparece mais espelhado na escrita, ele não vai desaparecer totalmente dela. O mundo no literário ele vai se manifestar como uma outra versão de si mesmo. E nós identificamos justamente pelo seu aspecto de negação, né? Pela sua ausência. Ele escreve na Experiência de Mallarmé que o literário é a presença da linguagem e a ausência das coisas. Quando as coisas são convertidas em linguagem, elas se perdem, né, no texto, né? Então, para ele tem um conceito também que é o desdobramento, né? Que a obra só se realiza à medida em que ela se desfaz. A obra é a própria ruína dela mesma. Para o Peter Paul Pelbert, a palavra que, em geral, designa a ausência da coisa, ela designa essa ausência e, ao mesmo tempo, a presença dessa ausência. E aqui a gente retoma novamente ao paradoxo do literário proposto pelo Blanchot, né? A ideia de que a literatura é a presença da linguagem e a ausência das coisas do mundo, né? E sobre a experiência do literário, o Blanchot escreve que onde acreditamos ter palavras, traspassa-nos uma virtual rajada de fogos, né? Uma prontidão, uma exaltação cintilante, reciprocidade por onde o que não é se elucida nessa passagem, reflete-se nessa pura agilidade de reflexos onde nada se reflete. Então, tudo fica em suspenso, disposição fragmentária com alternância face a face. Então, ao mesmo tempo que brilha para extinguir-se o frêmito do irreal convertido em linguagem, afirma-se a presença insólita das coisas reais convertidas em pura ficção e em pura ausência. O mundo real, ele se distancia, né, do mundo ficcional, do mesmo modo que o deserto geográfico, ele vai se diferenciar do deserto bíblico. O deserto geográfico, ele é, segundo Blanchot, um espaço
limitado, né? Enquanto que o bíblico ele já é construído em cima do que ele chama de um erro do infinito. No livro Por Vir, ele explica que o mundo em que a gente vive e do modo como a gente vive, ele é felizmente limitado. Porque com alguns passos você consegue partir do ponto A e chegar no ponto B. Em alguns anos, em algum tempo, você vai atingir uma determinada idade. Já o espaço literário, tudo está em suspensão nele. O espaço literário, ele é o que o Wieser fala que é o mundo colocado entre parênteses. Ele é, para o Blanchot, uma espécie de purgatório, em que as coisas ficam se repetindo infinitamente, né? O espaço ficcional, ele é infinito. No entanto, esse infinito do qual ele fala, ele representa uma impossibilidade, né? Porque ele se trata de uma prisão, não tem uma saída dele. Esse mal infinito, né, como ele se refere, faz com que tudo se passe na literatura como se nós estivéssemos em presença da realidade. Vixe, acho que travou aqui. Opa, voltou. Ele faz como se que se nós estivéssemos em presença da verdade, mas essa presença nunca vai chegar a acontecer de fato, por isso é um mal infinito, né? E é essa impossibilidade essencial que determina a possibilidade da literatura. O que o Blanchot parece querer dizer, né, com essa discussão do que é o fictício, né, o outro do mundo, né, ou o mundo entre parênteses, é o real suspenso, né, em suas próprias leis e regras. Ele é um real com o qual o leitor ele faz um contrato no momento em que ele empreende uma leitura. E a partir disso a gente pode se perguntar, né, se de outro modo, né, o fictício não é real e se tem muita realidade nele, né, e vice-versa também. Bom, até aqui eu apresentei, né, alguns índices, né? Opa, acho que eu. Não, foi certo. Bom, até aqui eu apresentei alguns índices, né, do que o conceito do fora e da sua experiência no literário representa, né? E agora eu quero voltar a atenção, né, a uma obra cuja leitura é ela própria essa experiência limite, que é o livro O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, livro publicado em 81. Mesmo pouco mais de 4 décadas da sua publicação, né, essa obra ela ainda vai impor desafios à crítica, né, como a gente mesmo pôde testemunhar aqui nesse grupo, né, em 2021, pela quantidade de tópicos, né, e conceitos que se desdobraram, né, dos seminários feitos a partir dessa obra. Então, ela tem uma dimensão muito grande, né, em termos de desdobramento conceitual dentro dela. Do ponto de vista historiográfico, o mês da gripe, ele aparece na esteira do decênio de 1970, né, que é um período que o Antônio Cândido ele chama atenção para uma legitimação da pluralidade na produção literária nacional. Esse momento histórico, né, de acordo com o crítico, ele vai ser marcado por uma recusa, né, de uma coexistência pacífica entre gêneros. O que vai acontecer é uma hibridização, uma ruptura, né, como o Haroldo de Campos coloca também, né, uma ruptura dos gêneros. Por consequência, essas produções da época, né, certas produções da época, né, elas vão começar, vai dificultar o enquadramento delas em alguns gêneros delimitados, né, porque elas vão incorporar técnicas e linguagens não imaginadas nas suas fronteiras, né, como é o caso do Mês da Gripe que a gente vai ver, né, que está num limite, a gente não sabe dizer se é uma novela, se é um romance, mas que traz também elementos jornalísticos, né, da publicidade. A partir desse processo de legitimação da pluralidade, que o Antônio Cândido chama atenção, são produzidos, né, textos indefiníveis, isso é ele quem diz. Né? Ou seja, romances que mais parecem reportagens, contos que não se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e fotomontagens, textos feitos com a justa posição de recortes, né, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte. Entre esses livros, eu vou citar apenas alguns para poder avizinhar, né, o mês da gripe, para não dizer que ele é uma coisa que surgiu num vácuo, né? Você tem o Zero, do Inácio de Loyola Brandão, de 1975, cuja diagramação das páginas, né, o trabalho gráfico também lembra muito o de um jornal. Você tem a Guerra Camponesa no Contestado, de 79, do Jean-Claude Bernardet, e que utiliza também um método de apropriação, né, um método de estética de pós-produção muito próximo ao do Valêncio Xavier. E outra que vale destacar, né, que tem um diálogo muito forte com o Mês da Gripe, é o Somos Todos Assassinos, publicado em 1980, do Sebastião Nunes, um autor por quem o Xavier nutria uma grande admiração. Bom, apesar do Mês da Gripe ele está próximo, né, vir nessa esteira dessas produções feitas nos anos 70,
ela se aproxima, né, em termos estéticos, conceituais, ela é uma obra que ainda vai provocar muitas divergências no estado da arte, né, quanto a uma classificação unânime. Por um lado, você tem alguns críticos que vão recorrer a um rótulo que eu considero um pouco anódino, assim, um rótulo inofensivo, né, que de romance. Porque é o caso, por exemplo, do Décio Pignatari, que ele fala que é o primeiro romance icônico brasileiro. Por outro lado, tem uma parcela significativa que vai optar por trabalhar a obra a partir do status de novela. Essa escolha, né, por sua vez, né, trabalhar como novela, ela pode estar associada à própria arquitextualidade da obra, né, pela forma como a capa trazia na primeira diagramação da primeira publicação, né, que era é, O Mês da Gripe, dois pontos, uma novela de Valêncio Xavier. E que depois a Companhia das Letras, na segunda reedição, ela trouxe ainda o novela, e que foi abandonado em 2020 pela Arte e Letra, quando eles reeditaram o livro, né? E eu acho que esse abandono é muito representativo dessa instabilidade em permanência da obra, né? Você não sabe dizer exatamente onde ela se encaixa. O pesquisador Evanir Pavlovsky, ele parte de uma definição dada pelo Masson Moisés no Dicionário de Termos Literários, para explicar o porquê o Mês da Gripe é uma novela, né? Para ele, uma novela, né, ela é uma série de unidades ou células dramáticas encadeadas e portadoras de começo, meio e fim, de onde semelhar uma fila de contos enlaçados. Com efeito, né, se a gente forçar a mão, a gente consegue identificar equivalências, né, entre o arquétipo textual, né, da novela e o livro, né? Especialmente no que vai dizer respeito a essa fieira de contos enlaçados. No entanto, eu acho que não é muito válido, né, muito feliz falar de encadeamento, né? Parece que a gente está querendo fazer um decalque aqui novamente, né? Tá querendo forçar uma visão mais aristotélica da coisa, assim, né? Trazer a poética para dentro de um livro que, na verdade, ele tá ali num limiar, né? É um livro difícil de ser classificado. E isso faz, né, com essa dificuldade de encaixar o livro, né, de colocar uma classificação, faz com que a obra ela continue alheia, né, a essa ideia de encadeamento, né, faz com que ela ainda reforce, né, seu caráter disruptivo ainda dentro da crítica, né. A gente até hoje ainda não consegue dizer, né, o que que é, o que que não é esse livro. A causalidade, né, como a gente vai ver, ela é mais construída pelo leitor aqui uma estrutura mais ternária, né, entre o livro, a narrativa e o leitor, né. Ele que vai construir, né, essa leitura a partir dos fragmentos. Então é uma obra assim que ela continua desterritorializado na historiografia literária nacional. O livro do Xavier, ele pode ser considerado difícil de ser lido não por trabalhar temas complexos, né, mas pela forma como ele decide trabalhar esses temas, né? Ele faz uma colagem literal de enunciados, né, é, costurando notícias, né, sobre as consequências da pandemia de gripe de 1918 na cidade de Curitiba e o desenlace dos meses finais da Primeira Guerra Mundial na Europa. No entanto, no meio disso daí, esses acontecimentos históricos, eles não vão ser retratados na narrativa com uma pretensão formal realista, né? Não tem uma intenção de fazer uma narrativa histórica, né? Uma ficção histórica. Por outro lado, o que a gente identifica na Fortuna Crítica, né, do Mês da Gripe, é uma associação do livro com uma metaficção historiográfica, é o termo da Linda Hutton, em qual ela fala que é quando a ficção ela problematiza o discurso histórico e passa a tratá-lo de uma forma irônica, né, e problemática que reconhece que a história não é o registro transparente de nenhuma verdade indiscutível. Em meio a essas notícias da gripe e da guerra, o leitor ele vai entrando em contato com outros elementos gráficos, né, de origens muito diferentes, né? São efígies desbotadas, né? Você tem obituários, tem cartões postais, dados estatísticos, publicidades, etc. E tudo isso cria um campo de forças que tensiona a linguagem, né? Que causa estranhamento, né? Que desloca para fora de qualquer referencialidade prévia, né? Que a gente tem do que é uma narrativa literária. E a gente até se questiona, será que isso é uma narrativa? Outro movimento, né, que vai gerar tensão dentro do livro, no ato da leitura, é o campo lexical com o qual o livro é construído, né? A obra ela vai priorizar uma grafia fora da gramática atual normativa, né? Ele vai recorrer a um modelo de escrita, eu pesquisei, é um modelo que muito provavelmente ele vai se encaixar no modelo anterior do Acordo Ortográfico de 1931. Mas ainda assim fica difícil de delimitar, né? Porque não é uma reprodução do mundo, né? Uma reinvenção do mundo a partir de elementos do mundo, né?
Essa é uma obra que ela é escrita nessa língua, nessa modulação dessa língua entre ruínas, né? No meio desses recortes, dessas colagens, a gente consegue até divisar, né, três personagens recorrentes e com algumas linhas narrativas, né, que o Pavlovsky ele vai chamar de células dramáticas da narrativa, né? Que é o caso do Homem Sem Nome, que muita gente também associa ao rosto que tem na capa, mas não há nenhuma indicação, isso é totalmente uma construção do leitor. Muitas pessoas associam, né, na crítica, na Fortuna Crítica, mesmo o rosto que tem na primeira capa, associa direto a esse poema, mas não tem nenhuma indicação de que seja a mesma pessoa. E aí é normal ver na Fortuna Crítica alguns críticos se referindo ao Homem de Bigodes, essa linha narrativa. O segundo caso é o da Dona Lúcia, né, que ela vai fazendo um relato memorialístico, né, que é contado num diálogo a uma só voz, né, porque a gente nunca vai escutar a presença do interlocutor, ela só vai ser inferida. E também essa Dona Lúcia, ela tá totalmente fora do tempo ali, né, porque ela tá acho que 1976, que aparece uma grafia, ela é a única que tem uma data contextualizada ali dentro esses elementos. E tem a terceira linha que eu acho que ela merece uma análise mais atenta, né? Normalmente as análises acabam ficando muito na questão do poema, do narrador, que da história, né? Porque ele é associado como narrador do livro e é o seu vínculo, né? O seu link, né? Com a Dona Lúcia, mas essa é uma história que eu acho que ela é bem representativa de todo de como o mês da gripe ele pode ser lido, de como ele funciona. É a narrativa do Manuel de Campos e que eu vou analisar mais adiante aqui. Bom, dito isso, né, o Mês da Gripe ele tem uma estrutura de rizoma, né? Ele é um livro rizoma porque ele permite várias entradas interpretativas por parte dos leitores. O rizoma, no conceito do Deleuze e do Guattari, né, ele tem alguns princípios básicos, né, que é o de heterogeneia, né, conexão, ruptura também. E, bom, agora estão me fugindo os demais, né? Mas esses princípios eles estão ali fazendo com que a narrativa funcione, né? Nas conexões que o leitor vai fazer, né, entre um bloco de texto e outro, né, na heterogeneidade dos enunciados, né, na multiplicidade também com que o livro ele é constituído, né, porque o múltiplo para o Deleuze e Guattari ele é sempre visto como um substantivo. Então, a substância desse livro é múltipla. E, bom, é um livro que é possível você adentrar ele por uma leitura mais ou menos alinhavada, que é orientada pela ordem sugerida, né, pelo autor, né, ao organizar os enunciados nas páginas. Porém, a todo instante nós somos convidados a explorar essa obra, né, por meio de uma leitura dissociativa, uma leitura nômade, errante. É, no, no- Na dissertação, Mês da Gripe, a Babel Carnavalizada, a pesquisadora Cláudia Sorensen, ela vai constatar que esse caráter compósito da obra faz da descontinuidade seu método possível de leitura, né? Isso acontece porque cada uma das formas textuais que são reunidas nesse livro, ela exige um determinado tipo de leitor. E como leitor, ele é sempre coautor daquilo que está escrito, ele acaba tornando-se parte integrante do texto. Ele vai articular os elementos apresentados no discurso para construir sentido a partir do que está sendo dito. Então, ao saltar de um gênero para o outro, né, de uma forma textual para outra, ele tem que readaptar a leitura, né? Porque o leitor de ficção, muitas vezes não é o mesmo tipo de leitor que vai ler um jornal, assim, e a gente traz todos esses leitores dentro de nós. A gente não lê um jornal da mesma forma que a gente lê um texto ficcional. A gente tem uma adaptação ali de como a gente se comporta diante desse texto. E no mês da gripe você precisa ficar se desterritorializando ao pular de um para o outro, de um enunciado para o outro, né? O Cristóvão Tesa, ele chama, né? Ele diz que os textos científicos, né, os informes publicitários, né, as notícias jornalísticas, a gente se comporta diante deles como se eles tivessem um estatuto concentrado da realidade, como porque eles são elaborados a partir da palavra bruta, né, de que o Blanchot fala, né, que faz referência direta com as coisas do mundo, né, e que é supostamente objetiva. Por outro lado, né, o leitor da ficção, ele vai fazer um contrato, né, com o autor, né, a partir daquilo que o Coleridge chama, né, a suspensão voluntária da descrença, né. Então, por mais que ele saiba que aquilo que ele lê não seja verdade, no sentido de fazer parte do real, de fazer parte do mundo, né, ele vai tomar como se fosse, porque é assim que o autor apresenta para ele, né. Agora, no mês da gripe, nós temos as duas coisas, né. Nós temos, né, uma obra que confunde essas margens entre o factual e o ficcional. Vamos lá.
ela confunde, ao trabalhar o texto informativo jornalístico e o arquivo histórico, né, como se eles fossem matérias de ficção. E o mesmo acontece com as vozes ficcionadas, né, dentro dessa narrativa, né, como a do homem, da Dona Lúcia, e que são tratadas como se fossem vozes de pessoas reais. O leitor ele tem, portanto, que alternar a sua percepção, né, entre esses blocos de enunciado, essas imagens, de modo que ele cria uma leitura desterritorializada. Então, aqui, por exemplo, ó, a quantidade de enunciados que a gente tem uma manchete, a gente tem os versos do poema, a continuação dos versos, né, a gente já tem um relatório sanitário, uma propaganda de desinfetante, né, um editorial jornalístico, um cartão postal de Curitiba, o relato memorialística, e aqui é o decreto público, né? E são como os estilhaços, né? Os versos, eles vão se desdobrando, você consegue, se você juntar cada um, você consegue tirar um sentido, fazer uma leitura linear, mas não é não vejo como uma proposta aqui do livro, se é que há alguma, né? E então a gente percebe também não só essa desterritorialização do conteúdo, mas também em relação à própria diagramação da página, né? Por exemplo, os versos ele é a única fonte que não traz serifa. Todas as demais são serifadas, né? E os cabeçalhos também, né? A gente tem esses cabeçalhos que eles dão uma falsa impressão de linearidade, mas o livro, quando a gente olha assim, é como se fosse tudo simultâneo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aqui a gente tem um tempo que ele é deformado, ele não é um tempo mais linear, né? Ele é um tempo rizomático, porque, por exemplo, o caso dos versos do homem, toda a narrativa, né, dele se dá ao longo de um único dia. No entanto, ele está desdobrado em 3 meses, nos quais acontece a, o Xavier vai recortando e colando esses outros enunciados. Então a gente tem esse deslocamento, né? A Dona Lúcia também, né? De 1976, né? Que faz ela rememora, mas a rememoração dela é totalmente inexata, assim, porque isso vai conflitar com várias outras matérias, com informes. É, mas assim, por conta da nossa educação enquanto leitor, a gente começa a ler de cima para baixo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? E aqui da página 23 a 24, a gente tem, ó, uma variedade muito grande de enunciados, né? Aqui. Entre as 3 linhas narrativas da obra que eu destaquei e que a Fortuna Crítica está sempre retomando, eu quero chamar a atenção para uma que eu acho que evidencia essa dissolução dessas bordas entre o real e o ficcional, né? Que mostra um pouco como os dois se afetam, né? Que é a narrativa do Manuel de Campos. Não sei dizer se é uma figura histórica, se foi uma pessoa que existiu de fato, embora tenha registros nos jornais aqui, mas isso eu acho que é a ideia do Valêncio Xavier, de jogar com essa ambiguidade. Ele é uma narrativa que ela é referida na Fortuna Crítica como a narrativa do louco homicida, que ela, para usar o vocabulário do Pavlovsky aqui, essa célula dramática, ela é recorrente dentro da obra, né? Eu marquei aqui de verde, aqui no topo, né? Você tem um trecho e aí você tem um deslocamento para esse, porque essa fonte também ela tá em negrito, né? É uma diferença tipográfica aqui também que dá para perceber. E essa repetição, ela vai sempre acontecer por meio de um gesto de diferença. Ora, parece que a gente está diante do próprio Manuel, né, dessa fala desorganizada, delirante dele. Ora, parece que a gente se distancia e vai observar ele a partir de perspectivas semelhantes, mas opostas, né, antagônicas, como são representadas nos dois jornais da época. E também a gente tem como se fosse uma espécie de narrador. Aqui nesse primeiro fragmento do topo, no canto superior esquerdo, é como se fosse um narrador observando, que se coloca de fora, um narrador onisciente, bem tradicional, que se coloca de fora e passa a descrever a ação do louco. Agora aqui, já na segunda, essa é uma frase que parece deslocada, num texto que surge, agora está mesmo morrendo muita gente. Ela vai se repetir, mas é uma frase, é uma fala do Manuel. Como a gente pode ver também que vai se repetindo também. Aqui embaixo, novamente, o narrador externo. Em cima, a fala delirante que eu falei, que é que a gente a gente percebe pela forma como as primeiras letras são capitalizadas também. Tem o vocabulário próximo também, né, a onomatopeia. Pode ser que não seja também, mas a gente acaba associando a fala principal do louco, né? Que eu acho que essa ideia do livro, né? Você vai construindo a sua leitura. E, novamente, a gente percebe que elas não seguem uma ordem mais
convencional, né? E aqui outra vez uma descrição também, né? Aí ali em cima um grito lancinante foi ouvido. Aliás, essa frase aqui, contextualizando um pouco, essa que tem esse M, né, meio que encimado por uma cruz, né, não obstante, continuamos firmes em nossa atitude pela razão, ela foi retirada daquele editorial jornalístico que eu grifei no começo, que é um editorial tentando, em que o veículo de imprensa eles tenta se justificar, né, falar que toda a equipe ficou doente. E é um veículo que vai negar a todo momento, né, ele é um veículo negacionista em relação à pandemia de gripe em Curitiba. E aí ele fala que, na verdade, a equipe ficou doente por outros motivos e, não obstante, continuamos firmes em nossa atitude pela razão. Então, o Xavier ele recontextualiza nessa frase aqui e ele cria como se fosse uma espécie de um poema concreto que vai se dissolvendo até chegar na partícula não. E por fim, aqui eu acho que são os textos jornalísticos, né, que trabalham trabalham o que aconteceu no hospício, né, com o Manuel de Campos. E os dois oferecem uma visão semelhante, mas são bem antagônicos, né? Cada um dá um tratamento, né, à história, tanto pela forma como a ação é narrada, né, e até pelo tratamento da linguagem, né? O Diário da Tarde, eu não lembro agora exatamente qual deles, mas o Diário da Tarde eu acho que ele acaba sendo mais populista, assim, mais sensacionalista do que o Comércio do Paraná. E aqui embaixo, no texto à direita, também no canto inferior direito, tá a frase agora está mesmo morrendo muita gente. Que ela volta aqui, ela faz um rizoma, né, com aquela página em que ela aparece meio descontextualizada, e ela vem aqui e a gente sabe que é uma fala do Manuel de Campos. Eu acho que é, essa última forma do relato, como ele está colocado aqui, né, pelas matérias do jornal, ela traz um índice de realidade muito forte para a obra, assim como as demais notícias que são recortadas pelo Xavier, né, e que são utilizadas na narrativa, né. Aqui a gente vê um exemplo do que é essa linha do fora, né, que vai atravessar, né, a moldura, né, a borda. O Xavier, ele afirma mesmo que em entrevista, ele foi jornalista também, ele usou como método de escrita para o mês da gripe a consulta de arquivos históricos. Então, para citar brevemente o Márcio Seligman Silva, né, ele anarquivou, ou seja, ele se apropriou, né, do documento e deformou para compor a obra. Apesar desses índices de real que aparecem no livro, muitos vão se contradizer, né, em especial esses que são informes governamentais ou discursos midiáticos, né. Ainda mais a gente nunca vai saber o quanto o Xavier interferiu nesses documentos, né? O quanto disso aqui ele não ficcionalizou. Documentos extraídos, né, da realidade, né, do real, né, do que a gente entende por um possível real, e foram ficcionalizados. Passaram por uma fake news, assim, vamos dizer, né? Isso aqui vai ter uma ressonância total com a questão de pós-verdade, que era um termo que estava sendo muito discutido até 5 anos atrás, assim. Bom, já encaminhando aqui para o final, gente, é, numa análise sobre o cinema do Chris Marker, o Rancière ele constata, né, que um filme documentário ele não vai se opor a um filme ficcional. Tem um filme do Chris Marker que eu acho muito interessante, que é o Sem Sol. A primeira vez que eu assisti, eu acreditei de fato que aquelas cartas que ele estava lendo lá tinham sido escritas em algum momento. Foram escritas, né? Mas tinham sido escritas com o propósito que ele coloca ali no filme, né? Então, mais ou menos como acontece com o Mês da Gripe, né? Ele vai escrever que o documentário cinematográfico, né, e a gente pode estender, deve estender nessa constatação para uma narrativa que tem elementos históricos, como é o caso do Mês da Gripe, não é antagônico de um filme fictício, né? O senso comum, ele vai interpretar o documentário enquanto verdade, porque ele traz imagens que são supostamente saídas da realidade cotidiana, né? Ou de documentos de arquivos sobre acontecimentos que são confirmados, né? Em vez de trazer atores, né, para interpretar uma história inventada. O cinema documental ele não opõe o dado extraído do real à invenção ficcional, né? O real ele não é um efeito gerado, então, mas ele é um dado a ser compreendido agora. Acho que essa é a grande experiência do fora que o mês da gripe provoca, né? Não mais um efeito do real, né? Mas compreender esse dado do real, pensar, se debruçar e pensar criticamente a respeito dele, né? Em outras palavras, o filme documentário ele pode isolar o trabalho artístico da ficção, o Michel Hansen que escreveu, dissociando-o daquilo que a ele facilmente se identifica, né? A produção imaginária de verossimilhança e de efeitos do real. Opa! Bom, o Deleuze ele dá um exemplo
pictórico, né, que ilustra muito bem, né, essa discussão em torno do fictício e do real, e da impossibilidade de representar o real. Num colóquio que é intitulado Pensamento Nômade, ele vai lançar uma pergunta, né, em que momento reconhecemos como belo aquilo que vai estar pintado num quadro? Quando que a gente, quando que a gente se dá conta dessa experiência estética, né? Ele responde, né, que o quadro ele vai se tornar belo à medida que a gente sabe e sente que a linha que é enquadrada dentro do quadro, que compõe as figuras do quadro, vem de outro lugar, que ela não começa nos limites do quadro, né? Então, embora o conteúdo do quadro fale por si só, né, como o Blanchot e o Foucault também eles reforçam, né, isto é, que ele seja um outro mundo, né, um mundo em suspensão, né, um mundo entre parênteses, né, para citar o Wieser, as linhas que vão criar a obra, elas são sempre externas a essa moldura, né, porque o quadro, ele está sempre em rizoma com o mundo, né, com as coisas do mundo. E com o repertório de cada um dos leitores também, né? Que é o que acontece no Mês da Gripe, né? Ou outros livros que têm essa proposta mais lúdica, né? Como o Mês da Amarelinha, o Jogo da Amarelinha, por exemplo. A experiência da obra, ela acontece para Deleuze sempre em relação com trocas exteriores da ela, né? Tipo, no ato da recepção, né? Quando ela vai se converter, nas palavras do Blanchot, né? Isso eu acho muito bonito que ele escreveu, na intimidade aberta de alguém que a escreveu e de alguém que a leu, né, tornando-se o espaço violentamente desvendado pela contestação mútua do poder de dizer e do poder de ouvir. Então, o ato de leitura é marcado por essa violência de desvendar, né, de errar pelo espaço literário, que vai se construindo, né, por meio do conflito, né, do que é dito e do que é ouvido, né, do que é lido e do que fica no interdito ali, né, nos espaços vazios do texto. A obra de arte, ela é para o Blanchot, né, esse interior que vai se abrir, né, que vai expor e que vai ser colocado em direção a um fora, a um espaço fora do nosso, da nossa percepção de um possível real. Tem algumas obras ainda, né, o Deleuze ele vai falar, né, vai citar o cinema do Godard, né, que são algumas obras que vão romper a moldura e vão pintar o quadro junto com a parede, que não vão distinguir, né, onde um começa e outro acaba, né. E é nessa fronteira, né, nessa área que a gente vai perder um pouco a referência de tudo, né? Que é o caso do Mês da Gripe. Eu acho que ele transborda essas bordas, né? Ele ultrapassa essas fronteiras, né, do quadro, né, pintado. E, bom, já caminhando para o final mesmo, né? Tendo em vista já tudo que eu apresentei aqui, né? O fora, ele pode ser resumido, né, com a expressão do fracasso, do logos clássico e de todos os princípios da racionalidade mimética aristotélica, né? Essa falência da palavra, né, e da sua possibilidade de representar o real é o que vai constituir, segundo Blanchot, o projeto moderno da literatura, que ao se colocar fora de um sistema literário representativo, o Mês da Gripe ele problematiza, né, diversas camadas do que seria um discurso ficcional, né? Ele relativiza, né, a imparcialidade e objetividade de algumas práticas discursivas, como é o caso de alguns enunciados jornalísticos, né? E o livro ele vai nos mostrando que o real ele é um discurso ficcional, né? Ou melhor, uma fabricação de uma gama de estereótipos culturais. Então, um trecho da Invenção da Realidade, né, do Isidoro Blixen, que ele fala que o que julgamos ser a realidade não passa de um produto da nossa percepção cultural, né? Nós percebemos os objetos e que as nossas práticas culturais já definiram previamente, e esses objetos são reforçados pela linguagem. Dessa maneira, a obra, né, enquanto que a gente pode chamar de literatura do fora, né, como pertencente a uma literatura do fora, ela questiona esses limites entre um regime, um registro histórico, né, e um literário, né? Se há limite de fato entre uma coisa e outra, né? E ele revela que a realidade é um outro mundo, né, mas que também é o nosso mundo real e imaginário, né? A partir do Mês da Gripe, né, a gente consegue observar em que medida, né, a ficção ela se torna parte integrante do nosso mundo, né, e da nossa maneira de construir essa realidade, né, de como a gente percebe essa realidade, né, de modo que a experiência, né, dessa leitura, eu acho que ela retoma muito a discussão, né, proposta por Iser, em que ele vai se questionar, né, se os textos ficcionados eles são de fato tão ficcionados, né, tão ficcionais, e os que não são de fato isentos de ficções. De outro modo, a gente pode dizer ainda, né, que a experiência do fora, ela vai se manifestar nessa fruição da obra, nesse contato que o leitor tem com ela, né, nessa relação, que vai romper nessas bordas do ficcional. Porque a Tatiana Salin-Levy, ela define, arrematando, né, a experiência do fora, né, como
um ato de você se fazer errante, né? Se tornar um exilado que se deixa levar pelo imprevisível de um espaço, de um sem lugar, pelo inesperado de uma palavra que não começou, de um livro que está sempre por vir. E eu queria terminar só com essa citação do Blanchot, na qual ele vai falar, né, sobre a literatura, que ela não é uma simples trapaça, né, mas ela é o perigoso poder de ir em direção àquilo que é, pela infinita multiplicidade do imaginário. A diferença entre o real e o irreal, o inestimável privilégio do real, é que há menos realidade na realidade, pois ela é apenas a irrealidade negada, afastada pelo enérgico trabalho de negação e pela negação que também é o trabalho. Aqui tem algumas das referências que eu usei para montar essa apresentação. Depois eu disponibilizo com mais calma para todo mundo. E assim, eu acho que enquanto eu estava preparando essa fala, parou de compartilhar, Pri? Não. Oxe. Aí, Aí agora foi. pronto, parou. Então, quando eu estava preparando essa fala, né, eu retomei um texto, né, escrito pelo Cristóvão Tesa, né, que está no Ética e Pós-Verdade, e que se chama A Ética da Ficção. E a partir dele me veio um questionamento, né, que seria de fato, né, possível romper com esse modelo representativo aristotélico se a gente está sempre tentando retomar ele de alguma forma, né? O Deleuze fala muito sobre isso nas linhas duras, né? Os sistemas arborescentes eles estão sempre se impondo, né? Eles são autoritários, eles estão sempre sendo retomados, né? Pensando nisso daí, porque é um texto que ele vai discutir essa questão da verdade na literatura, qual é o compromisso, né, ético, né? Se há um compromisso ético entre o literário e o verdadeiro, né? E, assim, o texto ele é bem recente, ele foi publicado acho que em 2017, 2018, né? E ele vai discutir, né, o papel da escrita, né, e o ato de escrever a partir dessa dimensão ética na construção e criação do real num literário, né? Principalmente dentro do conceito de autoficção, que ele trabalha bastante dentro, e tem um ensaio também do Julian Fuchs, né, que eu não sou um grande conhecedor da autoficção, É mas eu esse que sei eu que ia ele. citar. Eu ia citar agora, porque nesse texto aí tem esse do Fuchs, que ele vai falar de uma possível crise da ficção com como nessa contemporaneidade está abarcando demais esse real, como estaria então a ficção neste momento, né? Exato. Mas assim, eu discordo de algumas coisas que o Tesla coloca. Eu achei assim, por ele ser um escritor também, né? Eu achei bem representativo do que pode ser a gente tentar entender, né? Mais ou menos esse fora numa contemporaneidade mais próxima, assim, nossa, né? Ele vai colocar, né, que o escritor, ele sempre vai retomar, né? O escritor é o intérprete, ó, estou lendo aqui, das forças misteriosas do mundo. Eu acho que tem sempre esse retorno, né, esse imaginário aristotélico, né, de você interpretar e traduzir, né? Porque a tradução é um processo de criação de uma versão também e não é exatamente isso que o Blanchot, né, o Foucault e o Deleuze eles vão propor depois, né? Que eles vão querer trabalhar, né, uma literatura vista mais num ponto limite assim, né? Você romper, né, com essas regras. E eu fico pensando se de fato é possível romper com elas, né? Se existe isso, né? Se a gente está sempre retornando, né, para esse ponto, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Falei demais. Nossa, mas foi ótimo, mas muitas questões, né, Gabriel? E isso que você fala ao final é um questionamento forte, porque será então que está à beira de também não atua aí? Quer dizer, você nada é cancelado, aquilo continua ao redor do conceito de ficção, né? Não é que ele desapareceu. Então, é uma linha muito tênue, né? Você não cancela desse jeito. Porque você usa o negativo para poder ver o outro lado. Então, você está sendo bipolar aí. Mas Uhum. é importante para você poder ver a diferença. Por exemplo, quando nós apresentamos o mês da gripe, nós não tivemos tão clara essa percepção do fora, né, Gabriel? Foi um exemplo assim excelente para fazer a correlação, né, com a teoria, que não é mesmo um conceito definido, né? Mas é todo um ambiente, uma ambientação do fora, né? Uhum. E esse livro é assim, modelar para isso, né? Então, até quando a gente fala modelar, eu também estou usando algo hierarquicamente superior. Você vê que coisa, né?
Até quando vai falar, né? Ele é representativo disso, né? Não tem como a gente se desvincular É, totalmente dessa. Parece até que a gente precisa disso, sabe? Ou a gente não é, sabe, né? é, Não conhece outra maneira, né? é verdade. Você precisa disso para se situar. Acho que você que falou isso, né? Que não é assim. Então, agora a linearidade sumiu. Você precisa dela para você se situar. É, Você precisa se desfazer dela para ter uma sim. outra experiência, né? Sim, até, Isso eu é vejo isso até mesmo com, por exemplo, o vocabulário que a gente usa, né, na construção de artigos, né, de textos acadêmicos, né? Eu fico pensando, será que a gente consegue fazer uma coisa que fuja do à luz de, né? Então, aparatos críticos, sabe que a gente tem um vocabulário além disso, né? Tem uma língua. é Às vezes eu fico verdade. pensando nisso, né? A gente precisa de modelos, né? A gente precisa, às vezes, ser É, cartesiano. você tem que ter alguns pontos de referência, né? Sempre são importantes. Gabriela, você quer falar algo, Gabriela? Era só colocar algumas questões, porque eu não participei do semestre em que foi analisado o livro, não é? Então, eu não li. Fiquei completamente intrigada, porque, enfim, como eu já disse anteriormente, faço a minha meia-culpa com o meu excesso de foco na literatura portuguesa, muitas vezes coisas muitíssimo interessantes de literatura brasileira passam e eu acabo por não conhecer. E aí eu queria colocar algumas questões que eu não sei se já foram debatidas, me perdoem, mas só mesmo para tentar pensar essa obra dentro de algumas coisas que nós falamos aqui, porque me veio à mente, nós falamos tanto sobre o tempo, não é, na primeira parte, e uma autora que eu gosto muito, que é a Ursula Heiser, uma autora alemã, que ela tem um livro chamado Chronoskismos, que fala sobre, vai usar o conceito, trabalhar com o conceito de pós-moderno, né? Muitos problemas com a ideia de pós-moderno, mas vamos aqui ficar, não é, no básico para para construir a questão. Ela coloca que a ideia do romance pós-moderno, vou tentar fazer uma tradução aqui automática, que o romance pós-moderno projeta para o presente do narrado, do contado, uma experiência do passado ou do próprio presente que só estaria, na verdade, disponível para o futuro. Isso através de três técnicas, que são a repetição, a metalepse e a tipografia experimental. Então, nesse romance, quando você apresentou, Gabriel, por exemplo, a ideia das falas que se repetem, as falas que vão aparecendo ao longo do texto e depois elas surgem dentro de um artigo, não é? De um artigo jornalístico que está ali incorporado, ao mesmo tempo há um desrespeito pelos níveis do discurso, narrador, personagem, quem faz o quê, essas fronteiras são esbatidas, há uma transposição dessas fronteiras, se as fronteiras são até criadas. E a tipografias que eu não preciso nem dizer, porque é uma construção totalmente pautada em aspectos tipográficos para resistir. Se você acha que faz sentido, se essas técnicas, né, que a Raiza coloca como as técnicas de construção daquilo que é o romance pós-moderno por excelência, se fazem sentido, se cabem nessa leitura do mês da gripe, para a gente não falar do pós-moderno só com a Linda Hutton. Eu acho sim. Na Fortuna Crítica do livro, inclusive, tem
alguns pesquisadores que classificam, né, como uma literatura pós-moderna, né? Assim, eu acho que ele traz alguns elementos, né? Especialmente do que o Lyotard ele vai falar, né? Sobre a questão da crise dos grandes relatos, né? Eu acho que a gente tá ali, sabe? Essa falta de objetividade jornalística, né? Uma vez que um enunciado se contradiz com o outro, a própria fragmentação do texto, né? Porque, assim, tem uma pluralidade muito grande, né? Mas eu acho que eu sou um pouco, eu acho um pouco complicado como você falou, né? Para não entrar no pós-moderno, né? Que é uma coisa assim, é muito aberta, né? Hoje em dia já tem o meta pós-moderno, né? Assim, vai e Pois, vai, assim, você é vai criando isso. níveis de abstração cada vez mais profundos. E eu acho que ainda assim fica um pouco impreciso, né? A classificação dele na historiografia, né? Acho que, de certa forma, é um livro que foi bem negligenciado aqui no Brasil, assim, o Valêncio Xavier, ele publicou em 81, né, por uma editora independente, né, em Curitiba. Depois ele foi reeditado pela Companhia das Letras, deve conhecer, né? Não sei, acho que tem Claro, um, claro, sim. então, mas saiu do catálogo logo em seguida. E agora ele veio reeditado por uma companhia também, uma editora, menorzinha, assim, uma editora acho que independente. E em 2020 coincidiu, né, com o ano da pandemia, né, com a entrada. Foi uma coincidência mesmo. Mas os outros livros dele também estão fora de catálogo, então eu acho que ele está fora mesmo, assim, sabe, desse circuito literário, né? Um autor que se coloca fora. Uhum. Mas traz, sim, vários. Eu acho que é uma forma de enxergar interessante, né? Como que é o nome dessa autora? Ela se chama Úrsula Heiser, Heise. O nome do livro. Eu posso escrever aqui, não é? Se de repente é mais fácil escrever aqui Ah, tá? no chat. É a Úrsula Heiser. O nome do livro é Chronos Schisms, Time, Narrative and Postmodernism. Ela está trabalhando mesmo com o conceito de pós-moderno, questiona um pouco a noção de pós-modernidade do Lyotard, ela Ah, problematiza tá. Uhum. bastante. Então, ela pensa tentando circunscrever ali numa certa temporalidade da produção a partir dos anos 60 e tudo, mas não tem esse viés tão histórico, no sentido de Uhum. fazer uma historiografia da literatura, não. Mas eu coloco aqui se te interessar, mas gostei muito das camadas, né? E hoje em dia é tão engraçado porque tá na moda o romance multimodal, não é? Agora o Não termo que é? se usa muito, romance multimodal. Então, isso é, é, aqui em Portugal é um frenesi. E é o livro que tem um QR Code, Sabe? não é? Então, muitas coisas, enfim, já se É fazem coisas verdade. nesse sentido desde que a Não é? literatura existe, não é? E Mas sabe o que eu estava pensando, Gabriel? Vê se você me ajuda a pensar e se vocês. Isso, e o fora, né? Tem como um dos princípios você estar fora do padrão da mimesis. Eu poderia estender isso aos clássicos. Por exemplo, se eu pego o Don Quixote, ele está experimentando fora. Se eu pego o Machado, em Memórias, ele está experimentando fora, não é? Porque ele está fora do livro, ele rompe os limites daquele objeto, ele rompe com o princípio de representação. Quer dizer que, então, esse conceito que eu estou achando, ele não é. É agora que esse conceito está mais vibrante, mas ele já está sendo exercido ao longo da história literária. O que vocês acham? Sim, eu concordo. Tanto que os exemplos literários do Deleuze, né, para citar um deles, é o Proust, né? Ele vai É trabalhar verdade. ele vai trabalhar em dois momentos, né? No bergsonismo, em que ele faz o Henri Bergson, né? Faz uma leitura e traz o Proust como um exemplo. E acho que é no Imagem e Tempo, que é um que ele fala sobre cinema. E ele vai falar justamente sobre a questão do tempo também. E vai ver como que o Proust, como que isso foi feito, né, por ele, né? Como que ele conseguiu romper, de certa forma, né, com esse sistema, um sistema mais
hierarquizado, né, arborescente, né, e conseguiu fazer, né, aquela catedral, vai, o Em Busca do É, Tempo Perdido. Mas os exemplos dele são autores clássicos, né? Eu acho que ele é verdade. não chega a trabalhar com nenhum autor, a não ser o Jorge Bataille, que foi contemporâneo dele também. Acho que só. É que é um conceito, né? Isso é bom e ruim, né, por um lado, né? Porque às vezes é bom você ser um pouco cartesiano, né? E conseguir, eu gosto, assim, É, de definir, sabe? Mas por outro lado, ele permite ele tem essa amplitude, né? Você consegue verdade, não? fazer É, entrar de diversas maneiras no fora, né? Nessa é, questão. Até pelo conceito do plano da imanência também, do Deleuze, que é uma coisa bem. Você pode, sei e lá, aí tem muitas leituras, você vê que o contemporâneo, por ser anacrônico, ele está sempre em fora, né? né? Ele não está, ele cria uma ruptura com o tempo homogêneo e vazio, né? Então, ele está sempre fora da linhagem. E não é um fora excludente, isso é muito importante. Aí volta o Rancière, né? Porque ele é fora porque você sabe o que tem dentro, né? 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 Então, há sempre uma, uma cercadura, né? Que é exatamente o seu oposto, né? Que não chega a ser oposto porque eles acabam se contaminando, né? Que coisa isso, né? Eu posso falar, Rosa, um pouquinho? Rosa, Foi, eu sou um pouco contrária a essa posição. é, E como exemplo maior que eu estou vendo e assisti, vocês devem ter assistido também, os dois discursos da ONU, de Israel e de Israel da ONU. O choque de dois pensamentos. Um cartesiano e o outro, né, tentando abrir, né, e reconhecer na diferença o humano. Dois conceitos de humano presos a esse cartesianismo. Então, no meio da guerra, incompreensível, sem solução, porque ligada a uma história, né, cronologicamente fixa, religião, ideologias, né, decretos que consolidam esse pensamento de uma crença já significada, e por uma realidade não clara ainda, né? Que atravessar o século do 17 para o 18, do 19 para o 20 e 20 e 21, com a tecnologia toda, né? Esse é o problema. Onde ficar, de onde partir para encontrar, né, um julgamento, uma avaliação ou uma ética. A ética não está fora da linguagem. A ética está nesse eu que passa a ser o outro. É exatamente aí o nó da guerra. Esse eu, né, podemos chamar o israelense ou o eu de Hamas, né, não querem ser o outro, querem manter a radicalidade de um pensamento significado, legislado, normatizado. E não vai achar solução enquanto mantiver esse jogo, né, lógico. E nós vivemos isso aqui também no Brasil, viu? é, Uma política que se impõe, né, no dualismo de uma esquerda e direita. Então, tudo bem, há regras instituídas, há uma Constituição, mas
Aí é preciso rever, né, até que ponto o pensamento democrático nos propicia essa abertura, né, desejada por nós, enquanto linguagem, enquanto um discurso aberto, né? Eu sou, desculpe, mas eu sou meio contra. Eu acho que não quer dizer que você seja aí um contraventor, não. Mas há problemas na vida que exigem tomar uma posição. Nós, na literatura, ganhamos, por sorte, essa abertura, essa diversidade da leitura das coisas que estranhamos. O não alfabetizado, ele não distingue, ele não tem capacidade de chegar a essa estranheza. Porque isso exige trabalhar o pensamento, o ser de linguagem, que é o grande, vamos dizer, trunfo que temos no trabalho com literatura e as artes. Mas aí, Zezé, eu acho o seguinte, você não está se opondo, na verdade, você está afirmando a concepção do fora. Por quê? Para eu pensar diferente do pensamento de Israel, eu tenho que exercitar o outro que vê aquilo que aquele pensar não está vendo. Quer dizer, é uma dialética mesmo, me parece, entre o eu, da onde eu parto, e o outro que está fora, né? Para que eu possa rever esta posição. Mas um não se vê no eu do outro. Mas olha, o que o Gabriel trouxe, né, no exercício do mês da gripe, esse é um exercício de contínua troca. De quando você está confortável na relação com aquela forma, ela muda e faz você mudar a percepção, que é a coisa do desterritorializar, né? Então, é um exercício de mudar de posição e pensar a partir da outra posição. É um dos exercícios mais difíceis. Você conseguir sair e olhar como o outro. E isso o livro fez, são choques, né? Choques perceptivos o tempo todo. No mês da Isso, né? no mês da gripe, eu vejo toda essa diferenciação do mês da gripe como obra, né? Eu vejo muito a partir do design. O mês da gripe é uma superfície ampla, né? Inclusive pela diversidade dos códigos manipulados, trabalhados, né? Mas isso é trabalho do design, trabalho de superfície, é um trabalho artístico que insere nele o verbal, né, e o submete a essas migrações de códigos, né? O desenho, a charge, o HQ, né? O próprio grafar, né? O próprio grafar é subvertido. Então, Então ele propicia a descontinuidade visibilizada. Ela torna visível o grafar, o verbal, todos os códigos ali aplicados, né? Técnicas também, né? Associativas no sintagma do livro. E aí está realmente a arte da descontinuidade no livro, né? Que agora, acho que uma outra tradução do fora, né? Mas não é para eliminar o contínuo, né? Como a gente está vendo, o Gabriel falou, eles servem de... O professor fala também, né? Não é cancelar o outro, mas é conviver, como é difícil, né? Que é a questão da dialética. Então, você fala do fora, mas não quer dizer que o modelo aristotélico está negado, porque a gente toda hora
ou usa como referente para poder, inclusive, perceber por que o outro está fora desse modo de ver, né? Então, parece que a gente está nesse... E aí eu estava falando com a Pri, que hoje também é uma palavra que se repete, inespecífico. Porque isso é o gênero, não tem gênero, gente, é o inespecífico. Ora, é outra forma de trazer essa questão dessa concepção do fora, né? Mas essa questão do inespecífico, assim, sem ser, né, o que a gente colocou já no projeto, tal, não usei essas palavras, mas me parece um pouco uma preguiça mental de não querer Ah, se debruçar. Fala assim, ó, como ele não escrevi isso não, eu não escreverei, fica tranquila. Mas assim, como são formas que não se fixam de todo em alguma categoria, então fala assim, então ela é específica porque ela está entre uma coisa e outra. Então, assim, qualquer coisa que não seja tradicional cabe debaixo desse guarda-chuva, né? é verdade. E hoje, com a fala do Gabriel, eu acabei de escrever para a Maria Rosa, falei, meu Deus do céu, vou ter que colocar a dedicatória da minha tese nesse grupo de pesquisa, porque, assim, tá todas as referências estão vindo porque são muito úteis para mim, né? E essa questão do fora é muito pertinente para pensar essas experiências contemporâneas, essas experiências do presente. E também isso que eu falei, não fixar que isso só acontece agora. Não. Não, a história da literatura vai trazendo essa questão do fora. Está Não. sempre fora. Não é isso que é legal, né? O contemporâneo exerce o fora continuamente. Não, mas a gente já deixou isso claro aqui, né? Só da gente ter trazido memórias póstumas e ter estudado nessa chave do contemporâneo já põe isso, né? Já deixa isso claro, não inventar a roda agora, né? Mas então, Rosa, o fora ele é justamente isso, né? Entre tantas outras coisas, né? A Tatiana Levi ela escreve que ele é antes uma função do que um conceito, né? Então, assim, tudo bem, pensar em função é um pouco, assim, produção, enfim, mas é alguma ferramenta, né? É um dispositivo. É algo que te ajuda a pensar, né? A juntar, né, os problemas e os conceitos que vão se... Tanto que você viu a quantidade de conceitos que se alia, né? A própria ideia de fora, né? Verdade. Certo. Eu penso que é preciso ter um certo cuidado ao manipular, né, o fora de uma maneira monovalente, sabe? Porque ele é uma dialética. Ele é o resultado e é um dispositivo também, né? Que tem uma função. Assim como hoje, qualquer leitura que se faça contemporânea torna-se um dispositivo de possibilidade, né? de possibilidades outras. Né? Então, é um modo de apreender uma lógica como um fenômeno, em sendo sempre aberto, sempre livre, na liberdade, para ganhar essa semiologia, né? Liberta do tempo. Aí, Gabriela, liberta do tempo, porque o tempo não é mais preso, o tempo é um instante livre, e ele é recriado por dispositivos, N dispositivos. A caneta é o meu dispositivo, a caneta é o meu dispositivo, o papel é o meu dispositivo. Que liberto do tempo, porque não é, eu acho que não é bem liberto, é estar à beira de. Agora volta o Rancière. Esse dispositivo fora é um dispositivo dialético, justamente porque ele está na beira, né? Na beira, entre esses lugares. Olha, Ele é tempo repetitivo, então não é que está abolindo,
Há um tempo repetitivo e há um tempo de, como você falou, de duração, né? Duração, você falou. É estar bem sem eliminar um, para que a gente só veja o outro, né? Então, parece que agora o Rancière retorna de novo, né? Não é? Quer dizer, quando você quer anular, volta aquela lógica outra vez, binária, né? Põe um, elimina o outro. Mas não é isso que, né? Eu, só um comentário, é porque eu também nunca falei muito do meu objeto de estudo, né, da minha tese. Eu trabalho com narrativas não naturais, e né, dentro dos estudos narrativos, não é, do conceito de narratologia não natural, também é um termo guarda-chuva em que cabe muita coisa, cabe não é, o estranho, enfim, mas mais especificamente com temporalidades não naturais, uma categoria de estudo que são mais ou menos possibilidades, né, lato sensu, possibilidades de recriação e de trabalho com o tempo e de moldar diferentes percepções do tempo na construção da obra literária, seja uma temporalidade circular, seja uma temporalidade, enfim, linear, algumas que se mantêm, não é, numa certa estrutura, e outras que são absolutamente disruptivas e outras que implodem mesmo a ideia de tempo linear e que colocam isso em xeque. Então, nesses 7 anos, esse é o meu último ano de doutorado, é o 7º. Então, nesses 7 anos de doutorado, nessa compilação enorme de temporalidades, assim, o que eu e, obviamente, né, meu orientador que me acompanha nesse processo, chegamos à conclusão, entre aspas, é que é impossível se libertar da temporalidade linear, porque tudo é a negação dela. Então, na negação da temporalidade linear, ela surge como ausência. Então, essa problemática, não é? Quando o Gabriel colocou, será que nós conseguimos nos livrar do Aristóteles? Será? Será? Porque quando nós questionamos porque não vamos pensar a não mimes, lá está ela, não é? Vamos pensar de uma outra forma. Lá está o problema e nós voltamos e temos que explicar a mímesis para falar do fora e temos que explicar o linear para falar de outra temporalidade, enfim, ou da suspensão, da ausência do tempo, da tentativa de ruptura com o tempo. Então, é tão bom que o trabalho não tem resposta, né? Não tem justiça poética nenhuma, fica aberta a conclusão nenhuma, e acho que é isso que fazemos nas humanidades, não é? O exercício do pensamento, sem muitas conclusões, mas muitas perguntas, né? Mas se nós nos mantivermos tomando uma posição, pelo menos no pensar dessa realidade mimética, no século XXI, nós vamos ser injustos com o mundo. Vamos ser injustos conosco mesmos e com a realidade, com o mundo, com o outro. Essa é a questão. E ela não desaparece, ela passa a ser apenas diferenciada. Mas para que saibamos alcançar soluções outras, né? Claro. Mas que reúnam esse outro nesse ser, né? Que a linguagem é ser de linguagem, é ser, né? E o que a gente tem que fazer é
ver com liberdade essas potências que estão por aí entregues à construção de um novo tempo. Eu não posso guiar a minha vida se ficar presa a essa ontologia simbólica, como já estamos vendo o mundo. Não vão encontrar sugestões e soluções se continuarem assim. Né? Olha, não descartamos. A beira, para mim, é o limiar, é o próprio limiar. É o limiar, exato. A leitura dos paradigmas. Né? Você tem que gerar novos paradigmas para construir um outro sintagma, outros sintagmas de vida. O que não descarta a representação, mas ela passa a ser sofrer uma nova valoração ou em outra hierarquia temporal. Eu não sei se eu fui clara, mas assim, no caminhar dessas logicidades, né, liberadas da ontologia histórica e até científica, né, nós podemos encontrar uma utopia, utopias, né, possíveis. Né? Eu fico triste porque eu vejo que há solução, mas não há uma ação, né? Uma ação para salvar esse instante. Né? É indesejável que o mundo está passando por um pensamento ontológico fechado, submetido às representações simbólicas. Né? Enfim. Então... Mas, assim, na ficção, na literatura, nas artes, é o que nós aprendemos, né? A ganhar essas bordas da linguagem, né? Saber ler essas bordas, né? Mas o que eu estou pensando é que o Rancière disse uma coisa que quando você faz coincidir, isso que eu estou aqui, o centro com a periferia, não tem mais borda. E é verdade, gente. Então, eu estava pensando, pega o mês da gripe, tá? Na medida em que você começa a entrar aqueles signos de realidade, o jornal, mas quando você está lá, naquele instante, né? Quando você analisa agora, de fora é uma coisa, mas de fora... Mas quando você está dentro do livro, dentro daquela estrutura, você está imantada por ela. Então, nesse momento, você não está na margem, né? Porque você está lá. É aquele instante, eu acho, né, que é aquele instante que ele fala, puro, sem princípio, sem meio e sem fim, né? Então, por um breve momento, você pode estar nesse lugar sem margens, onde a vida vivida e a vida verdadeira se uniram. Estão integradas. E não é verdade? Você tem vários teóricos que falam que a leitura é isso. É quando você entra, você você está performatizando, você está dentro da cena. Você não está mais no seu mundo. Você perdeu você está lá, vendo as personagens, você é também um deles. Né? Então, naquela hora, cadê a imagem? Não tem mesmo. Não é? É meio assustador, mas é um belo exercício, né? Que só a arte proporciona, só essa experiência, né? E aí, cadê o fora aí? Acho que aí o fora, porque cadê a experiência do fora se os dois coincidiram? Hein, Gabriel? Cadê o fora? Eu acho que aí o fora
é a sua vida vivida. Você não, você está aqui agora. E quando você perdeu, por breve instante, esse vínculo com a sua própria biografia, você também está fora, né? Oh, meu Deus. Olha, gente. Nem tudo pode ser claro, Rosa. Mas eu quero entender a beira. Esse lugar da beira é que é instigante, né? E você perder isso. Porque é isso que a gente estava falando, que a gente nunca perde, você está sempre confrontando, né? Se eu estou falando da mímese, eu quero falar da não mímese, mas eu tenho um referencial na mímese. Mas e quando eu perco isso? E quando não há mais, Quando, sem eu tenho quando, as duas coisas. quando o imaginário é ele que vai dirigir, reger a criação de outra mímese. E Só aí que aí ele aí o ser reafirma. humano é o eu, ele é o outro junto, né? Ele é o eixo de uma transformação, de uma mudança. Ele se incorpora, ele não é mais sujeito como a gente quer ser um nome, ser uma categoria, ser uma referência. Enquanto isso perdurar, estamos vivendo o mundo das vaidades, né? O mundo do orgulho próprio. Não é assim que a humanidade deve caminhar. A perder essa subjetivação e tornar-se o objeto de si mesmo. Isso que eu quero dizer. O objeto de si mesmo. Aí ele é o homem contemporâneo. Mas Agora, olha, na gente, vida, vocês. né, Gabriel? Isso é difícil viver, né? Chegar a esse olhar em que você está no outro, né? E eu incorporo Mas esse é o o ideal. incorporo em meu eu, né? Isso é um trabalho de humanidade mesmo, né? De humanização. Não sei se está perto, não. Parece que está muito longe. Mas, outra vez, quem ensina isso é a arte mesmo. Né? É um trabalho de humanização. Porque você exerce o lugar do outro, que é você naquele momento. Essa coisa do centro e a periferia, eles coincidiram. Não há bordas mais. E você pode exercitar isso, né? Por instantes, que sejam instantes, mas são instantes muito preciosos. Né?